Bom, queria falar um pouco sobre gestão no futebol. Essa semana deu polêmica as declarações do presidente do Atlético Paranaense, né? Então, queria falar um pouco sobre o que pelo menos eu entendo um pouco de gestão no futebol. A primeira vez que eu tive contato foi através de uma professora na minha faculdade de contabilidade. A professora Santista, ela me instigou a dar uma procurada nos balanços do time, né, do Santos dela, que naquela época ela era 2013, e o Santos, ele liberava os balanços públicos, né, não eram tantos times ainda que faziam isso naquela época, né, e o Santos era um deles, então ela me instigou a começar a procurar isso. E desde então, eu sempre vou acompanhando, dando uma olhada no, nos balanços, na movimentação da gestão, né. Teve até um cursinho que eu já fiz uma vez, era um cursinho sobre do Flamengo até. Era durante a gestão lá do Landim, ele apresentando todo o modelo de gestão do Flamengo, que é muito interessante também. Funciona, funcionou muito bem, estruturou o time. É o Flamengo que vinha de anos que não tão bons e conseguiu, né, uma sequência, né. Mas eu queria destacar aqui o que para mim são as duas melhores gestões do futebol brasileiro, que é a do Atlético Paranaense e a do Palmeiras. O, falando um pouquinho do Atlético Paranaense, que foi, na verdade, o primeiro contato que eu tive nesse meio de gestão foi com o Atlético Paranaense, porque eles são bem organizados. Há muito tempo, tipo, desde que eu comecei a acompanhar, o Atlético Paranaense ele já liberava seus balanços, tinha uma organização nessa parte de divulgação, de tudo, o modo de apresentar, a transparência que tinha, desde anos atrás já era muito grande, né? Então, o Atlético Paranaense ele tem sim uma organização muito boa, né? Você vê o presidente lá falando, polêmicas à parte, porque não convém isso. Às vezes estou falando por cima sobre a gestão. O Atlético Paranaense ele sabe o que está fazendo, sabe? Ele procura estruturar tudo, pensa no futuro, né? É um clube que desde que eu vi naquela época, depois quando eu fui visitar Curitiba, eu dei uma passada lá no clube, na loja do time. É um clube bem organizado. É um clube que não pensa só no futebol em campo, que acho que isso talvez seja um dos grandes problemas da gestão. Que eu acho que o fato de eu não colocar o Flamengo destacar aqui é um pouco isso. Tem a estrutura na mão, só que algumas tomadas de decisão, entendeu? Agora falando um pouquinho do Palmeiras. Naquela época que eu comecei a acompanhar, o Palmeiras tinha sim uma organização, mas dos anos pra cá melhorou muito, né? Não tem nem o que falar a mudança que teve, né? E tanto que pro meu TCC, na conclusão da faculdade, eu usei o Palmeiras, né, como referência. Foi um projeto sobre, também voltado para a gestão do futebol, era sobre o valor de mercado, né, como que era construído e como que o clube mostrava o valor de mercado dos jogadores dele, né. E foi usado dados do Palmeiras, porque é super bem estruturadinho, eles divulgam tudo certinho, sabe? Valores gastos com jogadores, com tudo, desde a parte do futebol até a parte administrativa, tudo certinho mesmo, né? E quando você vê assim, falando um pouco geral, para mim essas são as duas melhores gestões do futebol. Não só
não só por causa dessa organização também e o que a gente vê dando resultados em campo também, mas também pensando no futuro, né? Você, você vê que o Palmeiras e o Atlético Paranaense, acho que eles têm muitas semelhanças. Eu acho que um provavelmente se espelha no outro até nessa parte de organização, né? São clubes que não são clubes que pensam no futuro também, né? Você vê a estrutura que o Palmeiras criou nesses anos, aquilo que o presidente do Atlético falou é não é real, que, por causa da Crefisa, isso acho que é um grande mito, né? O Palmeiras hoje tem uma estrutura que se mantém independentemente disso, e até porque se sair a Crefisa entra outro, né? Enfim, mas acho que a estrutura que o Palmeiras criou como Allianz, o Palmeiras hoje se mantém. Até a qualidade da categoria de base do Palmeiras é inegável. O Palmeiras hoje ele é autossuficiente, né? E eu acho que o Atlético Paranaense caminha por esse lado também. O Atlético Paranaense, a estrutura deles é muito boa, não tenho o que falar. Na visita que eu fiz lá na área da Baixada, você vê que não é à toa os resultados que eles estão tendo, né? Ganharam duas Sul-Americanas, ganharam a Copa do Brasil, estão aí na Libertadores, estão muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Não é à toa, né? E você vê que o Atlético Paranaense, ele se organizou de um modo que eu acho que no futuro a gente vai escutar muito falar dele ainda, né? Você vê times mais tradicionais do futebol brasileiro que não tem no futebol no recente momento a, os resultados que o Atlético está tendo, né? E a gente pode até achar que não sei, coincidência não, mas não são anos de organização, né? São o que muitos clubes estão começando a fazer agora com a SAF, com, com todo esse movimento que está tendo de melhorar a gestão no futebol. Tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense já fazem isso há um grande tempo, um bom tempo. Então não é à toa, né? E só para citar também um pouco, muito se fala também do Atlético Mineiro. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver o quanto que isso vai trazer de resultado. O projeto é muito bom, né? O projeto tipo, tá tendo resultado, né? É inegável. O título brasileiro do último ano, né? E os jogadores que contratou, mas acho que a gente tem que levar um pouquinho, tem que ter um pouquinho mais de tempo para ver como que vai ser a qualidade dessa gestão, né? Se vai ser só alguma coisa para montar um time nesse momento, nesse primeiro momento, ou se você vai perdurar, né? Se vai ser uma gestão sólida que não vai comprometer o clube, né? Como foi, por exemplo, o Cruzeiro, né? Mas para fechar, eu só queria expor um pouco, não só as partes da polêmica, mas a qualidade do Atlético Paranaense e reforçar também a gestão do Palmeiras, que para mim é exemplar e todos os clubes deveriam seguir, né? Se a gente buscar um futebol de maior qualidade, se a gente quiser aumentar o nível do nosso futebol, teria que seguir, né? A gente sabe que é muito difícil, mas acho que com as SAFs, com os projetos, por exemplo, do Bragantino, né, também. Semana eu tava vendo o projeto que eles têm, da construção do centro de treinamento deles. É muito interessante também, né? Mas se a gente quiser crescer no futebol brasileiro, a gente tem que seguir esse caminho, né? E mais do que alimentar polêmica ou qualquer coisa, eu acho que esse nunca jamais eu quero que seja o foco do meu canal, mas engrandecer os bons feitos, né? Então, o que tanto o Palmeiras
que já mostrou resultados incríveis, talvez seja a melhor fase da história do clube, quanto o Atlético Paranaense, que também vive um grande momento da sua história. Ambos estão fazendo uma gestão muito boa e eu queria reforçar isso, destacar o que para mim são as duas melhores gestões no futebol brasileiro.